No Quadro Saúde para você de hoje vamos falar sobre melasma, a mancha escura que aparece principalmente no rosto e não tem cura. A cada 10 pessoas que identificam a doença, 9 são mulheres. Ela começa pequena e logo pode se transformar num grande incômodo. Melasma é o nome que se dá à mancha escura que aparece nas partes do corpo expostas ao sol, especialmente o rosto. As teorias elas falam que provavelmente tem uma tendência genética, tá? Onde a pessoa, dentro de uma mínima exposição solar, existe uma produção exagerada da melanina, que é um pigmento acastanhado que se produz a partir da exposição solar. Então, a mínima exposição solar acaba produzindo pigmento demais e acaba formando a mancha. A outra teoria, que na verdade se associa, é por conta de estímulos hormonais, tá? Então, sabe-se que o estrogênio tem um papel importante no estímulo do melasma e aumenta muito a incidência do melasma com o uso de anticoncepcionais, principalmente os anticoncepcionais orais, que contêm estrogênio, o etinil estradiol, por exemplo, e principalmente nas gravidezes, né? Quando a mulher engravida tem um risco muito alto de aumentar ou de surgir o melasma. Em cada 10 pessoas com melasma, 9 são mulheres. As manchas aparecem principalmente na faixa etária dos 20 aos 60 anos. Pode ser feito tratamento clareador em casa, com cremes, com pomadas, géis passados pelo dermatologista, tá? Que tem que seguir todas as orientações. Caso não funcione, existem outros tratamentos, como peelings, tratamentos estéticos, que podem auxiliar no clareamento da mancha. A doença não tem cura. Apesar de não afetar a saúde, causa mal-estar estético. O melhor meio de prevenir é evitar exposição ao sol e, quando se expor, usar filtro solar. Se você quer saber mais sobre esse tema, pode mandar perguntas. Estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Fernanda Aires, que é dermatologista lá do Hospital São Marcos. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Por que a incidência é maior nas mulheres, doutora? Não tem uma explicação, porque o que causa o melasma não é de todo conhecido. A gente sabe que alguns fatores, como a exposição solar, alguns hormônios, principalmente como o colega falou, durante a gravidez, anticoncepcionais, eles desencadeiam o desenvolvimento do melasma. A gente vê no dia a dia e nos estudos que acomete mais as mulheres, mas também está presente nos homens e não tem uma justificativa. Talvez pela presença da questão hormonal ou talvez por mesmo a questão genética. Não tem uma justificativa porque é mais em mulheres. O clima interfere, doutora? Não o clima, mas a exposição solar. Então, existe o melasma, tem algumas pessoas que têm um fator vascular associado e esses pacientes que têm esse fator vascular, eles podem relatar a sensação de ardência, de piora do melasma quando entra no ambiente mais quente, às vezes quando está na cozinha, aquele vapor quente termina piorando um pouco a questão das manchas, sim. O sinal é só visual ou a pessoa sente formigamento, dor, alguma coisa? Tem algumas pessoas que relatam ardência quando está num ambiente mais quente. Então, quando entra no carro que está quente, em temperaturas elevadas, ou então quando está cozinhando, aquele vapor da cozinha, existem alguns pacientes que relatam uma certa ardência. Mas, no geral, é assintomático, é mais mesmo visível. E uma vez constatado, doutora, qual é o tratamento? O tratamento, a primeira coisa, o paciente tem que se conscientizar que a doença é crônica. Então, a mancha, a gente tem a primeira etapa do tratamento, que é o clareamento, que a gente dispõe de cosméticos, de clareadores e de alguns procedimentos também. E o segundo passo é realmente a questão da manutenção do clareamento. Então, ele tem que ter essa consciência que tem que ter o cuidado mesmo para o resto da vida e uma fotoproteção. O uso de protetores solares é essencial para o sucesso de qualquer terapia. Principalmente aqui, né, no nosso Bronx, sempre sol. Doutor, e no período da gravidez, para quem já tem essa tendência ao melasma, piora um pouco ou não? Pode piorar sim durante a gravidez por conta da alteração hormonal. Então, as pessoas que já têm predisposição têm que incentivar mais o uso de proteção solares e existem alguns tipos de clareadores que dá para ser usado também na gravidez. Não tem cura? Não tem cura, tem controle. A gente consegue clarear, mas qualquer exposição solar sem o uso de proteção, esse melasma ele vai ter tendência a voltar. A Marcela pergunta, qual a diferença do melasma para o pano branco? É a mesma coisa? Não, existem algumas pessoas que chamam o melasma de pano preto, né, que algumas pessoas chamam. O pano branco já é uma outra patologia provocada por fungo, é totalmente diferente.
Tem um telespectador aqui dizendo que teve um melasma que apareceu depois que teve câncer, a Regina, lá do Novo Milênio, se ela pode fazer algum tipo de tratamento específico ou se tem alguma correlação. Não, qualquer procedimento que você faz que provoque uma inflamação na pele, seja procedimento, às vezes tem gente que relata que surge após uma depilação, após o uso de algum creme, após procedimentos, pode desencadear um melasma. A pessoa já tinha predisposição a ter e por conta dessa inflamação pode ter desencadeado o melasma. Ele não tem relação com câncer, realmente. Então pode ter sido pelo procedimento ou então a exposição que ela teve, porque o câncer, se for de pele, é também provocado por exposição solar. Então pode ter associação por causa disso, mas o melasma com câncer de pele realmente não tem nada a ver. A Selma quer saber se a cor da nossa pele interfere em ter ou não essa doença. Não, não interfere. A maioria dos pacientes com melasma são pacientes mais morenos, pacientes negros, mas isso não tem realmente uma correlação. É mais uma tendência, uma predisposição genética, mas não tem a ver com a raça, não. E é uma coisa que não tem cura, doutor, o melasma? Pode-se fazer o tratamento, a manutenção durante toda a vida, mas não vai acabar o melasma? A gente consegue até alguns pacientes clarear 100%, mas a gente nunca fala em cura porque qualquer exposição que o paciente tenha sem se proteger, o melasma ele vai voltar. Como é uma doença que é muito recidivante, a gente não fala em cura por causa disso. Eu quero agradecê-la, doutora, pela presença